Paz e graça do Senhor Jesus a todos. Bem-vindos ao canal da EBD da Assembleia de Deus Madureira de São Miguel do Araguaia. Nós continuamos com o nosso estudo da revista Betel Dominical sobre Neemias. Hoje, na nossa análise desta quarta-feira, 1º de abril de 2026, vamos nos aprofundar na leitura complementar que se encontra em Josué, capítulo 1, versículo 6. O objetivo é entender como esta passagem ilumina a nossa primeira lição, que tem como tema o chamado que transforma a dor em propósito. Para guiar a nossa reflexão, nós vamos seguir um roteiro bem definido. Primeiro, vamos analisar um chamado em meio à crise. Depois, vamos examinar a ordem divina, força e coragem. Em terceiro lugar, vamos entender o fundamento da promessa. A partir daí, veremos como isso ecoa na vida de Neemias e, por fim, vamos trazer para a nossa realidade, pensando em como aplicar essa promessa hoje. Vamos começar nos transportando para aquele momento. A nação de Israel estava passando por uma profunda crise de identidade e liderança. O grande legislador, Moisés, havia morrido. E agora, um futuro incerto e um desafio gigantesco se apresentavam à nação. Pensa na pressão sobre os ombros de Josué. Não era só uma questão de substituir Moisés. A tarefa era de fato monumental, conduzir um povo inteiro para a conquista da terra prometida. Isso significava enfrentar inimigos poderosos, lidar com a inconstância do próprio povo, era um cenário onde o fracasso parecia uma possibilidade real. E é nesse contexto de pressão, de potencial dor, que o chamado de Deus acontece, de forma muito parecida com o que veremos em Neemias. E é exatamente no meio dessa crise que Deus intervém. E a palavra que ele dirige a Josué não é um conselho, não é uma sugestão, é uma ordem, um imperativo divino que vai ser a base de toda a sua jornada de liderança. Vamos observar com atenção o que diz o versículo. Se forte e corajoso. Por quê? Porque tu farás a este povo herdar a terra. Veja bem, a força e a coragem não eram um fim em si mesmas. Elas estavam diretamente ligadas a um propósito divino, a uma missão muito específica. Ser um instrumento para que a promessa de Deus se cumprisse na vida do povo. Isso nos leva a uma pergunta inevitável e muito importante. Diante de uma tarefa tão gigantesca, de onde viria essa força? De onde viria essa coragem? Seria algo que Josué precisaria produzir de dentro de si mesmo, um esforço meramente humano? A resposta a essa pergunta é o coração da mensagem de Deus. A resposta é que a verdadeira fonte da força e da coragem de Josué não estava nele mesmo. A base para ele se manter firme não estava na sua capacidade, mas em algo muito mais antigo, muito mais sólido, a promessa de Deus. E aqui está o ponto central de tudo. A ordem de Deus para Josué era, em outras palavras, seja forte e corajoso, não porque você é excepcional, mas porque a minha promessa é fiel. O que eu jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, eu vou cumprir através de você. Portanto, a coragem não é uma autoconfiança, mas uma consequência da confiança na fidelidade inabalável de Deus. Agora nós conseguimos fazer a conexão direta com a nossa lição sobre Neemias. Porque esse mesmo padrão divino que vemos em Josué, um desafio que gera dor, que leva à dependência de Deus e que culmina num propósito, esse padrão ecoa de maneira muito clara na história de Neemias. A jornada de Neemias começa com uma notícia que o atinge profundamente. Ele fica sabendo da miséria, do desprezo que seu povo estava sofrendo. E a imagem dos muros de Jerusalém fendidos com as portas queimadas era mais do que uma ruína física, era um símbolo da vergonha, da vulnerabilidade da nação. Essa foi a dor que deu início a tudo. E qual foi a primeira reação de Neemias diante dessa dor? Ele não partiu para a ação imediatamente. A sua primeira atitude foi de quebrantamento diante de Deus. Ele se senta, chora, lamenta, jejua e ora. Antes de qualquer estratégia humana, ele busca a face do único que poderia dar força e direção. Isso demonstra uma dependência total de Deus. Quando colocamos os dois líderes lado a lado, o princípio se torna evidente. Ambos tinham tarefas humanamente impossíveis. Ambos enfrentaram desafios gigantescos, seja liderar uma conquista militar ou reconstruir uma cidade em ruínas sob oposição. Mas, para os dois, a força da força não estava neles mesmos, e sim na fé em Deus, seja se apegando a uma promessa já declarada como Josué, ou buscando a direção em oração como Neemias. E o grande valor das Escrituras é que elas não são apenas um registro histórico, elas são atemporais. A mesma dinâmica que operou na vida de Josué e de Neemias está disponível a nós hoje. Deus pode transformar nossos desafios, nossas dores, em propósitos divinos para as nossas vidas. O caminho, então, fica muito claro.
O primeiro passo é o reconhecimento honesto. Quais são os muros quebrados em minha vida, em minha família, em meu ministério? O segundo passo, como Neemias nos ensina, é levar essa dor a Deus em oração. O terceiro passo é firmar nossa fé não nas circunstâncias, mas na fidelidade de Deus e em Sua palavra. E por fim, agir. Mas agir com uma coragem que não é nossa, uma coragem que é fruto dessa confiança em Deus. E para concluir nossa reflexão, fica esta pergunta. Olhando para a sua vida hoje, quais são as áreas em ruínas? Onde há fragilidade, desprezo, necessidade de restauração? Quais são os muros que Deus está chamando cada um de nós para reconstruir, não com nossa própria força, mas com a força e a coragem que vem exclusivamente dele? Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês.